Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui no Feel Fit Podcast com convidados. Este que é o espaço semanal onde trazemos pessoas de sucesso, histórias inspiradoras e profissionais das mais diversas áreas que me vão ajudar também a par com eles a fazerem-te alcançar mais e melhor na tua vida. Porque isto é sobre fitness, mas podia ser sobre outra coisa qualquer. Porque fitness não é só aquilo que tu treinas e só aquilo que tu comes. É tudo aquilo que tu vês, que tu sentes, que tu ouves, a forma como te expressas. É um verdadeiro estado de espírito. Então aqui ajudamos-te a sentir-te cada vez mais fit e cada vez melhor. Hoje vamos ter uma convidada muito especial. E talvez já lá aches que eu digo isto a todos, mas tu aí em casa sabes bem que não. Ela é mesmo muito especial. E é tão especial que a apresentação de hoje vai ser diferente de todas as outras que já aqui fizemos alguma vez. Pronto? Esta é a pessoa incrível que tu estás prestes a ouvir. Diabetes insulino dependente, depressão, bulimia nervosa, hipotireoidismo, transtorno de compulsão alimentar e câncer retroperitoneal com metástase. Já pensou alguém passar por todos esses diagnósticos e ainda dizer que se sente saudável? Prazer, essa sou eu. Meu nome é Raquel Furtado, eu sou médica especializada em nutrologia e medicina estética e vivo em Portugal desde 2017. Além de todas as doenças que eu mencionei, ainda hoje eu convivo com algumas sequelas dos tratamentos de quimio e radioterapia. Eu entrei na menopausa aos 30 anos de idade e tenho uma necrose na cabeça do fêmur. Depois de ter passado por tudo isso, eu entendi claramente qual é o meu propósito de vida: ajudar as pessoas a se tornarem terrenos férteis para cura e controle de praticamente todas as doenças crônicas que existem, porque não só como médica, mas como paciente, eu vi cada uma dessas superações na minha pele. Aqui no Instagram eu sempre trago conteúdo relacionados à saúde plena, que não envolve só a parte física, mas também emocional e espiritual. E se você quer a minha ajuda, seja muito bem-vindo ao meu perfil. Bem, Raquel, que história! Parece de filme, né? Mesmo? Conta-nos tudo. Conto. Quem é que tu és? Como é que tu, depois disto tudo, te tornaste nesta mulher incrível que está aqui à minha frente? Obrigada. Como é que tens essa força? Queremos mesmo saber tudo. Ok. Eu não sei se você quer que eu siga uma ordem cronológica. O que fizer sentido para ti. Tá bem. Vamos lá. Eu gosto muito, Filipa, de contar a minha história, principalmente porque ela não é sobre mim. Não é para me vangloriar, e eu gosto de frisar isso. Ah, você gosta de falar da sua história porque é uma vaidade? Não mesmo. Claro que não. Todos nós temos alguma vaidade, mas quando eu falo da minha história, eu sei que ela carrega muita esperança. Eu sei que ela leva principalmente o nome de Deus e esperança para as pessoas, até para quem não crê em Deus. Então, coisas que pareciam completamente intransponíveis foram transpassadas, não porque eu sou uma super-heroína. Eu sempre digo, eu tenho o mesmo genoma humano que você, que toda a gente que está nos assistindo, não tem superpoderes. Então, se eu conseguir, por que a Filipa não consegue? Ou a pessoa que está nos assistindo não consegue? Então, eu gosto muito de falar da minha história. Eu sou uma pessoa improvável, porque eu nasci numa família que me amou muito, mas que era disfuncional. E eu creio que toda essa levada de diagnósticos que eu tenho já começou muito na minha infância, porque durante a minha infância eu não pude ser muito criança. Eu fui muito privada em alguns aspectos e não fui protegida de situações que as crianças não devem ser expostas. Então eu era uma criança muito ansiosa, muito preocupada, eu tive que amadurecer muito mais rápido. Eu me lembro até de uma cena que uma vez eu estava em casa e uma amiguinha foi me chamar para brincar na rua. Na minha geração ainda tinha isso, as crianças brincarem na rua, né? E na hora que ela me chamou para brincar, eu falei, eu não posso ir. Ela falou, por que não? Eu falei, porque meus pais estão brigando. Eu me sentia
eu fui colocada, na verdade, nessa posição de ter que estar ali no meio de um casal como mediadora. E aí ela até riu, porque ela não entendeu. Na cabecinha dela, óbvio, não fazia sentido nenhum. Como assim? Nada a ver, vambora, vamos brincar. Eu falei, não posso, eu tinha que estar ali pra mediar ou monitorar, enfim. Então eu acredito que dali começou. Então aos meus 14 anos eu abri um primeiro diagnóstico, que foi o do diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune e que não tem nada a ver com diabetes tipo 2 em termos de fisiopatologia, né? Bem diferente. A doença autoimune, hoje em dia, a gente vive um boom dessas doenças no mundo, assim, e tem diversos. O que é uma doença autoimune? É o nosso sistema imunológico, que foi feito para nos proteger contra vírus, bactérias, toxinas, ele se confunde e passa a nos agredir. E eu acho que isso tem uma ligação, inclusive como médica, eu também fui estudar muito comportamento humano, com o nosso nível muito profundo de identidade, né? Como é que algo que foi feito para me proteger passa a me agredir? Ele confundiu o que é self, o que é meu, e passou a agredir o que era meu. E foi assim que eu desenvolvi diabetes, porque eu nasci com um pâncreas que funcionava normalmente, mas um dia o meu sistema imunológico começou a agredir as minhas células produtoras de insulina. E aí eu fiquei sem a insulina e tive que passar a administrar a insulina. Tem pessoas que têm doença autoimune na pele, nas articulações, enfim. Então, aos 14 anos foi isso. E aí foi muito difícil, porque a adolescência é aquela fase que você quer ser igual aos seus amigos, né? A gente quer pertencer a uma tribo. E eu fui a estranha do pessoal, da malta, porque eu tinha que furar meu dedo antes de comer. O pessoal ia numa cadeia de fast food quando acabava a aula e eu não podia comer no fast food. Ou se eu fosse, eu não podia comer igual a eles. Enfim, fazia episódios às vezes de hipoglicemia, em que eu passava mal, suava na frente de toda a gente. E aí minha mãe também, com cautela comigo, começou a me cercear mais. Olha, você não pode ir ali, senão você passa mal, não tem ninguém lá, não. Então foi uma fase muito difícil. E eu fazia naquela altura, Filipa, tudo certinho conforme as diretrizes nutricionais mandavam. Eu comia a cada 3 horas, eu comia grãos integrais, e mesmo assim minha glicose nunca estava bem controlada, sempre alta. Me interrompa em qualquer momento, porque senão eu vou sair falando aqui. Então, nessa altura, eu fazia o que o nutricionista mandava, o que o médico mandava, e eu nunca tinha níveis bons de glicose. Toda consulta eu já sabia que eu ia tomar bronca, um raspanete. E eu falava, mas eu tô fazendo o que estão me mandando. E aí eles me culpavam do tipo, você deve estar comendo escondido, você deve estar fazendo errado. E aí, nessa altura eu não fazia errado. Então me bateu uma certa revolta, né? Eu pensei, quer saber? Acho que eu já devia ter uns... Eu fiquei diabética aos 14, eu devia ter uns 17, 18 anos. Eu falei, eu vou começar a comer o que eu quiser, porque eu tô comendo o que me mandam e tá dando errado, né? E comecei, mas ainda não no nível compulsivo. Eventualmente, eu ia lá e comia mesmo um biscoito de chocolate recheado, algo do gênero. Quando eu cheguei na faculdade de medicina, eu fui apresentada à bomba de insulina, que é o padrão ouro do tratamento do diabetes, em que possibilitava comer o que eu quisesse, desde que eu fizesse a contagem de hidratos. E nessa altura, eu já estava com 19 anos, a médica falou para mim, Raquel, você pode comer o que você quiser, você quer comer qualquer coisa, coma, só faça a contagem dos hidratos e coloque a dose certa na bomba. E aí eu falei, caramba, que bom, então agora eu vou... Eu era uma formiga antes disso tudo, assim, eu sempre amei doce, sempre gostei de comer muita coisa, e até então eu sempre tinha sido aquela menina esquálida, muito magrinha. Então meus pais não tinham também um nível de consciência do que faz mal, me deixavam comer à vontade, né? Aí eu me lembro claramente do dia que eu falei assim, eu vou experimentar a tal da Nutella, porque toda a gente falava que Nutella era muito bom e eu não tinha experimentado Nutella. Eu falei, se agora eu ganhar tipo uns 2 quilos, 3, depois eu compenso, porque eu sempre tive uma vida muito ativa, com atividade física desde criança. E aí eu experimentei Nutella, foi aquela explosão, amei e tal, só que na altura eu tinha um namorado, e ele viu que eu comecei a comer doce, que eu tinha tomado essa decisão, ele falou, não, você vai ficar obesa, você vai ficar gorda, você tem que continuar com o seu corpo. E aí ele me deu a ideia de induzir vômitos, né? Inclusive o primeiro vômito que eu induzi foi com o dedo dele na minha garganta, né? Eu não gosto de discurso de vítima, assim, Filipa, não gosto.
Definitivamente eu não vou falar, ele foi um abusador, foi, mas eu permiti. Claro. Ele não me amarrou as mãos para trás e enfiou o dedo na minha garganta. Eu fui conivente, porque eu era uma menina com autoestima ferrada, destruída. Eu tinha medo de que ele me deixasse, apesar de ser uma menina relativamente bonita, inteligente, mas a autoestima não tem nada a ver com isso, né? A gente vê tantas mulheres maravilhosas. Já carregavas uma história pesada, não é? Pesadíssima, pois é. Então, eu permiti, e aí ele começou assim, olha, toda vez que você comer, faça isso, senão você vai engordar. Ele não queria perder o troféu dele. Mas ele também fazia? Fazia. Ele foi me confessar que ele tinha sido obeso na infância e ele descobriu esse hack, esse truque, para eventualmente, em momentos que ele comesse um pouco mais, ele controlar o peso dele. E aí eu perdi o controle, porque o carboidrato é viciante. Assim, apesar das pessoas apesar de ainda não existir uma classificação oficial pro carboidrato, principalmente para os refinados, para o açúcar como droga, se você for ver, ele se enquadra em todos os critérios de droga, de compulsão, porque ele gera isso, né? Se a gente for olhar, alguém pode estar nos assistindo agora e pensa assim, eu sou capaz de comer um pedacinho de pão, um quadradinho de chocolate e não comer mais nada. Tudo bem. E aí então eu vou dar um dado. De 100% das pessoas que experimentam cocaína, apenas 20% se tornam viciados. 80% das que experimentam não vão consumir mais e não vão ter dependência da droga. Então, com o carboidrato, eu acho que é muito pior, porque é uma droga que eu classifico como uma droga socialmente aceita, né? Se você quiser cheirar cocaína, você não vai cheirar ali na parada do autocarro, mas você pode perfeitamente chegar ali e comer o quanto você quiser, que a polícia não vai te prender. Inclusive, isso vai ser oferecido para você se você for na casa de uma amiga, de um parente. Então, eu desenvolvi, através desse hack, beleza, posso comer, vomito, tá tudo certo, só que não, né? Eu desenvolvi esse comportamento de compulsão alimentar, perdi mesmo o controle. O namoro acabou com essa pessoa e eu continuei induzindo vômitos. Com muita vergonha, muito constrangimento, eu tive que pedir ajuda aos meus pais. Eu entendia como uma falta de vergonha na minha cara, sabe? Eu me julgava assim, eu falava assim, é só eu parar, né? É só não fazer. Só que não é só não fazer. A gente sabe que existem circuitos cerebrais, neurotransmissores que têm isso. Então, já agora eu quero deixar um recado para quem está assistindo a gente. Se você hoje se encontra numa situação em que você se sente dependente, seja do álcool, do tabaco, do carboidrato, da pornografia, do que for, peça ajuda. Nem tudo é sempre sobre falta de vergonha na cara, né? Claro que a gente tem que ter força de vontade para tudo na vida, mas isso tem que ser visto como uma doença e as pessoas precisam de ajuda profissional, inclusive. Mas o meu vizinho parou de fumar do nada. Tá, mas é o seu vizinho, ele tem uma outra história de vida, ele tem uma outra programação cerebral, de crenças, de valores. Então, ficar se comparando com os outros é muito... Quanto tempo te levou até pedir ajuda? Então, eu devo ter começado com esse processo da bulimia à volta de uns 19 ou 20 anos. E aí eu fiquei uns 2 anos vomitando, muito entre aspas, escondido. Porque minha mãe começou a perceber, mãe percebe tudo, né? Eu saía da mesa, comia, e depois saía correndo, me trancava na casa de banho, enfim. E aí, na verdade, eu nem tive coragem de contar para os meus pais. Foi esse ex-namorado que um dia ligou pro meu pai e contou. E terminou comigo de seguida. Terminou o namoro. E aí pronto, aí fui para psiquiatra, nutricionista, passei em muitos profissionais, tomei medicação e não resolvia. Por quê? É que nem você querer tratar um cracudo, lá no Brasil a gente fala muito essa expressão, na Cracolândia, sem tirar ele da Cracolândia, não dá. Tens comida a toda hora. Yeah. Pois é, e principalmente a casa dos meus pais era uma Cracolândia do carboidrato, sabe? Tinha na despensa da cozinha muito doce, muito alimento processado. Então eu sentia que as medicações faziam um efeito de diminuir o desejo, mas se me acontecesse alguma coisa ruim, ficasse frustrada, viesse a TPM, eu queria e tinha,
né? Com os meus pais. Então, o ambiente, se você vive num ambiente obesogênico, né, é muito difícil. Lá está, volta àquela história. Não dá pra gente usar o discurso de vítima. Tem paciente que vem pra mim e fala assim: ai, doutora, eu não consigo emagrecer porque meu marido não quer abrir mão dos hidratos. Eu concordo, é mais difícil. Porém, a gente tem que criar estratégias, porque senão, né, ninguém vai poder mudar por você, né? Vais ser uma vítima da vida, porque tudo vai ser difícil sempre, qualquer que seja o contexto, vai sempre haver alguma coisa que não te vai permitir ser assim tão fácil. Exatamente. E é isso que eu falo. Pra mim, é um dos vícios mais difíceis de tratar, porque é socialmente aceito, né? Esses dias uma paciente me falou: ai, eu cheguei a uma conclusão, doutora, isso numa consulta. Eu falei: qual? Eu, com meu filho de 2 anos em casa, nunca vou conseguir emagrecer. Aí eu: seu filho com 2 anos já vai às compras? E ela ficou olhando. Eu falei: como assim? É ele que decide o que vai entrar de comida em casa? Não, então você tem a oportunidade de já fazer com que seu filho de 2 anos tenha um historial completamente diferente, né? Então não dá. E naquela altura, mas eu entendo quando as pessoas falam isso, porque eu já estive nesse lugar, né? E ali eu não tinha realmente, na adolescência, na fase inicial adulta, ainda morava com meus pais, eu não tinha como eu falar: pai, mãe, não comprem mais. O que eu, numa altura, cheguei a acordar com eles para eles colocarem num lugar escondido, em que eu não soubesse. Só que, Filipa, quando vinha o desejo de comer, aquele craving mesmo, eu saía caçando, eu virava um Sherlock Holmes, sabe? Se eu estivesse sozinha em casa, eu começava a procurar nos armários e eu encontrava onde que estava escondido. Realmente, eu tive que entender que eu era uma drogada para chegar nesse ponto de falar: preciso mesmo resolver. E como que eu fui resolver, né? Fazer terapia, até que eu encontrei uma psicóloga, que até hoje é a mulher que ainda me acompanha eventualmente quando eu preciso. Ela já me deu alta, mas eu não quero que ela me dê alta. E ela começou a desmistificar esse novelo que veio lá desde a minha infância, né? E entender toda a Raquel no contexto em que a Raquel estava inserida e tudo mais. E aí ela me incentivou, inclusive, a fazer uma formação em coaching, que eu nunca tinha ouvido falar. Isso foi em 2013, para eu aprofundar o meu autoconhecimento e tudo mais. Eu fiz. Aí do coaching eu fiz a formação em programação neurolinguística, que eu também sou apaixonada, me deu muitas ferramentas para eu me conhecer. E aí eu comecei a encontrar respostas: por que eu vomitava e por que eu precisava comer tanto para vomitar. E até então eu também era eu já tinha me formei como médica quando eu tinha 25 anos de idade, em 2009. A gente tá a falar que eu cheguei nesse ponto em 2003. Então eu fiquei mais ou menos ali entre 2007 e 2013 tentando tratar a bulimia, né? Com fases melhores, fases mais difíceis, por aí. Em 2013 eu fiz o coaching e aí eu também tinha muita não é bem revolta, eu não me sentia me encaixando na medicina numa especialidade. Primeiro porque eu vi os meus colegas médicos e professores comendo mal, virando noite de sono, e eu já tinha esse incômodo dentro de mim. Isso é medicina? São essas as pessoas que vão cuidar dos outros e falar de saúde para os outros? Não fechava para mim. Era uma incongruência, uma incoerência. E eu sempre gostei muito de treinar, de fazer musculação e tal. Então, eu sofri um bullying quando eu dizia que eu ia pro ginásio, né? Tipo, tem prova amanhã, você foi pro ginásio? Fui. Então eu parei de falar, porque as pessoas também me criticavam. Eu tinha que mentir às vezes para meus colegas: você já fez isso? Ah, vamos sair com a gente, mas eu queria ir treinar. Eu tinha que falar: ai, não vai dar, porque... sabe? Porque as pessoas iam me fazer... Aquele momento em que tens vergonha de ser quem és e de ser diferente, não é? Pois é, exatamente. E aí, em 2013, eu saí, rompi a casca, vou ser quem eu sou mesmo, eu vou fazer a medicina respeitando todas as normas, mas de uma maneira muito mais inclusiva, integrativa. Eu não quero mais olhar para o cardiopata e olhar que ele tem um problema cardíaco. Eu quero perguntar:
Você se sente amado? Você se sente feliz? Você tem um propósito de vida? Porque aquela doença não começou no coração, ela tá ali. A medicina como a gente vê hoje, isso começou lá com Descartes, que separou, né? Então tem um médico que vai estudar o sistema nervoso, o outro vai estudar o esqueleto, o outro vai estudar o endócrino. Foi legal e é importante porque permitiu que a medicina avançasse em muitos pontos. Mas segmentou tanto que hoje os médicos, a maioria tem dificuldade de integrar de novo. Você parte um braço, mas esse braço pertence a um corpo. E esse braço só vai cicatrizar bem se esse corpo inteiro não estiver inflamado. Então, às vezes, pacientes que têm dor articular. Ai, mas me dói muito o joelho. O que você está comendo? Ai, não tem nada a ver, meu joelho. Tem tudo a ver. O que você come está te inflamando e você já tem um processo subclínico de inflamação que faz mal para as suas articulações. E aí, em 2013, eu cheguei nesse... Uau, meu Deus, eu tô enxergando com clareza agora a realidade das coisas e é isso que eu quero fazer. E aí veio o diagnóstico do cancro, né? Que foi mesmo, assim, não foi um tumorzinho, se tratou mesmo de uma coisa brutalmente rara, tanto que eu nunca... Os oncologistas que me seguiram nunca tiveram, assim, um diagnóstico fechado, né? Eu comecei a sentir assim, umas dores, um pouquinho no abdômen, mas dor abdominal pode ser gases, pode ser cólica, menstrual, ignorei. Isso foi em setembro de 2014, eu ia me casar em dezembro de 2014. Faltavam 2, 3 meses assim, pro meu casamento. E nessa altura eu tava super envolvida com as coisas da festa, buffet e tal. Quando eu começava a sentir essas dores, eu pensava, não é nada, né? Até que o meu maléolo, ou aqui o tornozelo esquerdo, começou a inchar um pouquinho, só o lado esquerdo. Ignorei, deixa andar. O médico é assim, nunca vai acontecer com a gente, deixa andar. Até que um dia eu tava trabalhando no hospital, e nesse dia inchou um pouquinho mais, eu chamei um colega e falei assim, eu acho que eu posso estar fazendo uma trombose venosa profunda. Eu sou diabética, eu usei pílula anticoncepcional durante muitos anos. Vem aqui pra mim se tem algum trombo. Aí ele fez lá o Doppler, o ecodoppler. Não tem nada não, Raquel, aqui não tem. Mas de fato o seu vaso tá muito inchado, tem muito sangue aqui. Vamos fazer um ataque no abdômen? Eu falei, vamos. Aí eu entrei na máquina, fiz ataque. Quando voltei a trabalhar, mais tarde ele vem falar comigo e quando ele veio, já no corredor, eu olhei pra cara dele e eu falei, deu ruim. Pela cara dele eu sabia que vinha uma coisa ruim. E aí ele falou, olha, de fato é uma coisa estranhíssima. O que acontece? Um tumor, ele ou é delimitado, uma bolinha que a gente vê bem às margens, ou ele é infiltrativo. O que eu tinha era infiltrativo, tipo essa flor que tá aí atrás, era, sabe, uma árvore com vários galhos. Então, o retroperitônio, que é esse espaço entre o abdômen e as costas, do meu lado esquerdo, começou a se desenvolver uma massa que infiltrava toda a minha musculatura pélvica, o ovário esquerdo, o ureter esquerdo, que é o caninho que leva parte do xixi para a bexiga, né? O ureter, o ovário, a musculatura pélvica, o nervo ciático aqui atrás. E os vasos ilíacos, que são os principais vasos que irrigam a perna. Então, como o tumor já tinha invadido a veia e a artéria ilíaca, por isso que minha perna inchou. O sangue não conseguia voltar, né? Ficava preso lá embaixo. Aí, Filipa, foi uma situação muito difícil, porque se tratava de um tumor raro, não tinha um plano, um protocolo, né? Na medicina a gente trabalha muito com protocolos para facilitar a vida. Então, se uma pessoa tem um adenocarcinoma de pulmão, existe lá, já catalogado, olha, geralmente os adenocarcinomas de pulmão respondem bem ao quimioterápico X, Y e Z. No meu caso, não tinha. Né? Ninguém sabia se era um tumor que começou no reto peritônio ou que começou no ovário. Era muito atípico. O resultado das lâminas demorou muito para sair. E nisso eu já comecei a fazer a quimio só em novembro. Eu fiquei do final de setembro até o início de novembro de 2014 esperando ter um resultado da biópsia, que não tinha. E nesse período, eu me lembro que eu comecei a pensar assim, e agora, né? Logo agora que eu vou casar e tal.
Mas eu ainda estava relativamente confiante. Tipo, vai que não é um tumor. Até que não saia o diagnóstico, vai que não é maligno. Quer dizer, podia ser um tumorzão assim, existe na medicina, não é comum. Mas existe tumorzões que são benignos. Quando saiu o resultado, que era mesmo, fico na dúvida entre se era um carcinoma de reto peritônio ou um tumor de Brenner. Ou seja, tudo é ruim. Resumindo. Então o onco falou comigo, olha, a gente não tem protocolo, eu vou começar com químio rápido, porque também nesse período em que eu fiquei à espera do resultado, o tumor avançou e cresceu mais, cresceu bem. Então eu esperei e ele falou químio, rádio e cirurgia. Não dá para te operar agora, é inoperável. Se a gente for te operar agora, você vai ficar mutilada, porque é muito grande, não dá para tirar, vai ter que, inclusive minha perna esquerda ir embora, porque os vasos que irrigavam a perna estavam comprometidos. Pronto, então eu vou começar aqui no rádio. E aí, nos primeiros 3 dias que eu recebi o diagnóstico, eu chorei copiosamente, assim, muito. Me vitimizei, aí eu me vitimizei, porque comigo, porque agora, né? E depois de 3 dias, eu falei, cara, eu vou fazer um plano de ação. Eu não vou morrer. Eu sou muito assim, eu sou muito intensa. Então, intensa no sentido assim, se eu tô feliz, eu tô muito feliz, não consigo esconder. Se eu estiver triste, também. Mas também eu sou rápida, assim, eu não tenho muita vocação pra sofrer, sabe? Assim, pra ficar muito tempo enlutada. Eu vivo meu luto muito intenso, mas pronto. Então, o que eu fiz? Eu aprendi no coaching que a gente tem que ter metas e metas têm prazos. Então, eu me permiti, 3 dias eu vou chorar. No terceiro dia, eu já fui consciente. Esses 3 dias eu vou desabar, vou chorar todas as lágrimas, vou desidratar. Mas depois eu vou parar de chorar e vou levantar a cabeça. Aí, no terceiro dia, eu peguei um papel e uma caneta e falei, vou fazer um plano de ação para sobreviver. E aí, eu fiquei um tempo parada com a caneta na mão, olhando pro papel, não me vinha nada na mente. Primeira coisa que foi parar no meu papel, uma lágrima. Eu não sabia o que escrever, eu falei, tô tramada, eu não sei o que fazer. E aí eu fui pra internet, sabe? Eu falei, o que se faz? Porque as chances, né? Na altura foi até o meu ex-marido que perguntou pro médico, a gente não tava casada ainda, éramos noivos, e ele falou, qual é a chance que ela tem de sobreviver? O onco falou, olha, eu diria uns 10%. 10%. E aí eu falei, 10% tem que fazer alguma coisa. Eu fui pra internet, ainda com meu papelzinho e minha caneta do lado, e comecei a procurar. E eu não sei explicar o que eu escrevi, eu não lembro o que eu botei na busca do Google. Eu achei um médico chamado, dois médicos, não, desculpa, um médico e um biólogo dos Estados Unidos, o Dr. Jason Fung e o Dr. Thomas Seyfried, que falavam sobre jejum intermitente e a alimentação cetogênica. E no primeiro momento aquilo me pareceu bizarro, tipo, como assim comer se entupir de gordura? Como assim ficar horas ou dias sem comer? Só que começou a fazer muito sentido para mim, inclusive porque o Dr. Thomas Seyfried falava sobre o cancro como uma doença metabólica, né? E diante da explicação dele, um véu caiu e eu comecei a ver, é isso. O meu plano de ação vai ser, vou passar pela quimio, mas eu também vou fazer isso. Aí eu comecei por minha conta a fazer uma alimentação baseada em gordura, contra todos os médicos que me seguiam, que diziam que eu ia ter um troço. Comecei a fazer jejuns muito prolongados, eu cheguei a fazer jejum de 72 horas, sendo diabética, usando insulina na bomba, né, que é uma coisa extra. Tive que monitorar isso sozinha, porque a endócrino que me seguia falou que não ia participar disso, que era uma loucura. Eu falei, olha, eu vou fazer. Eu fiz a primeira sessão de químio, o primeiro ciclo, acho que foi dia 8 de novembro de 2014. E aí, em dezembro, no dia 18, eu pedi pro meu oncologista, quer dizer, um pouco antes, eu falei assim, eu já fiz um ciclo, posso fazer uma nova ressonância magnética para ver como é que tá o tumor? Ele falou, de jeito nenhum. Você vai se frustrar, tá muito cedo para fazer uma ressonância agora. Vamos esperar mais um pouco. Só que como eu sou médica, eu posso pedir pra mim mesma, né? Falei, então tá bem, eu tentei, ele não quis. Fui lá, fiz uma requisição e fiz. E aí, Filipa, que veio uma grande surpresa positiva. Com apenas um ciclo de quimioterapia, o laudo já dizia que o tumor tinha tinha reduzido significativamente de tamanho. Eu
não posso atribuir exclusivamente, óbvio, nem a um nem a outro, eu acho que é tudo, mas eu posso te garantir que se não fossem os 3 fatores, a química, claro, mas os jejuns prolongados com a dieta cetogênica e a minha fé de que eu ia ser curada, isso não teria acontecido, né? Tem essa outra parte também que eu tive uma experiência mesmo sobrenatural com Deus, que eu acabei pulando. Quando descobri o tumor, teve um dia que eu estava em oração, eu sou cristã, estava em oração e falei: Deus, eu não quero morrer agora, justo agora que eu descobri o meu propósito, justo agora que eu ia voar, não quero morrer agora. E eu ouvi claramente, de forma audível, Deus falar comigo. E ele disse assim: você vai ter câncer, não tinha saído o laudo ainda, vai ter câncer sim, mas você será curada se você perdoar a sua mãe. E aí eu entrei nesse ciclo também, eu sabia que o meu plano de ação tinha que passar por isso, conseguir liberar perdão para minha mãe. Hoje eu falo sobre isso com muita tranquilidade, até com a autorização dela, porque de certa forma eu acabo expondo. A minha mãe, não é que ela tenha sido uma mãe ruim, nós somos vítimas de vítimas, né? A verdade é essa. Então, de alguma maneira, ela não me protegeu emocionalmente dessas questões conjugais com o meu pai e me usava muito como um escudo dela, de certa forma, e me afastou muito da família do meu pai. Depois, quando eu comecei a entender isso tudo, eu fiquei muito, na adolescência, eu fiquei muito revoltada com a minha mãe, porque aí eu fui conhecer com os meus olhos quem era a família do meu pai, a minha família por parte de pai. E vi que, inclusive, eram pessoas completamente diferentes do que ela me dizia que eles eram. Mas eu perdi a minha infância não podendo ter esse contato, sabe? Então, gerou uma mágoa muito profunda. Enfim, que isso foi resolvido, né? E eu também creio que isso foi parte do meu processo de cura, ter conseguido finalmente liberar perdão para minha mãe. E aceitá-la do jeito que ela é, e saber que ela me deu o melhor que ela tinha para dar. Exatamente. Quanto é que tu atribuis a importância da terapia nesse processo? Muita coisa. Quantificar, não sei se eu sei quantificar, mas sei lá, talvez 90%. Porque assim, uma pergunta muito interessante. A terapia trabalha mais com a nossa mente. E eu acho que a mente é o começo de tudo. Eu acho que o corpo só chega onde a mente alcança antes, né? E com a terapia, eu consegui vislumbrar um cenário diferente para mim. Porque até então, eu achava que não tinha solução. Eu pensava assim, olha, tem doce em todo lugar que eu vou. Onde quer que eu pise nessa terra, vai ter a minha droga. Eu não consigo resistir a ela. Eu vou morrer vomitando, com a glicose descompensada, tendo todas as complicações que um diabético normalmente tem, indo para hemodiálise, ficando cego. Então eu não vi um futuro para mim. E quando eu entrei na terapia, pera lá, não precisa ser assim. Aliás, pode ser bem diferente. E eu te digo, Filipa, hoje com 40 anos, eu me sinto muito mais saudável, mais cheia de disposição do que quando eu tinha 25, sabe? Eu sempre digo que a terapia, para quem ainda não acredita nela, às vezes é uma questão de dar um match com o profissional e com a linha terapêutica do profissional. É igual achar alguém para casar, né? Não é porque você já foi um psicólogo que não funcionou que a terapia não serve para você, não. Eu, até chegar na Cláudia, que é minha terapeuta, que eu amo de paixão, um beijo, Cláudia, eu andei em muitas terapeutas. E tinha umas que eu ia na primeira consulta e nunca mais voltei. E depois outras eu ainda tentei durante algum tempo e não resultou. Então, até chegar nela, eu tive que andar por aí, né? E também ela segue uma linha que eu acredito muito, que é a terapia sistêmica, que não analisa o ser humano sozinha, porque é muito fácil a Filipa ser analisada. A Filipa é assim, a Filipa é assado. Agora, vamos analisar a Filipa dentro dos sistemas aos quais a Filipa pertence. Sistema familiar. Quem é a Filipa no sistema profissional? Porque aí você consegue entender quais são esses papéis que você tem em cada um dos seus sistemas e principalmente no nosso de família de origem, né, que molda mais o nosso caráter e o papel que a gente vai acabar levando para desenvolver na sociedade. Eu, inclusive, entendi por que eu entendi que eu escolhi medicina foi assim, porque eu fui concebida para ser salvadora de um casamento. Meus pais pensaram, estavam num casamento em crise.
Não fui um acidente, eu fui planeada e fui planeada. Bom, a gente tá mal, vamos ter um filho para salvar o casamento? Vamos. Então esse filho, que sou eu, nasceu com essa missão de estar ali, que é um fardo para uma criança, né? Não tenho filhos para salvar casamento, gente, pelo amor de Deus. Bem, e quando isto tudo aconteceu, há um momento, presumo, em que tu sabes que, ok, isto deu certo. Tipo, já não vou morrer, pelo menos, ou a probabilidade é muito reduzida. Como é que isso aconteceu e o que é que tu sentiste nesse momento? Então, foi interessante o processo que eu passei durante 2015, basicamente até agosto, tratando. Fiz essa primeira ressonância que tinha diminuído absurdamente o tumor. Eu falei, tá dando certo, vou continuar. Continuei, e aí foi quando eu comecei a prolongar mais ainda os jejuns e fazer mais dieta cetogênica. E na altura eu precisei isso, eu sou divorciada hoje, mas o meu ex-marido foi um grande parceiro, porque aí ele entrou comigo, ele também começou a fazer jejum e tal. E eu continuei. E aí, a cada mês, eu fazia uma nova ressonância. E há 2 semanas atrás, eu tava pegando os laudos delas, né? De todas e olhando. Foi muito bonito, porque em cada ressonância, em cada laudo vinha, reduziu mais, deixou de infiltrar ali, taraná, taraná. E foi assim. Aí eu fiz a químio, fiz a rádio. E aí, na última ressonância, que foi em agosto de 2015, última, abre aspas, entre aspas, né? Quando a gente ia planear a cirurgia, o onco falou pra mim, pronto, Raquel, a partir de agora, assim, quimio e rádio acabou, vamos ver como é que tá o tumor pra gente fazer um plano cirúrgico e ver o que vai tirar. E nessa ressonância de agosto, não tinha nada pra tirar mais, né? Eu nem sequer fui operada. Tinha realmente, só tinha ficado fibrose, né? Sumiu por completo o tumor. E o que eu acho mais fantástico de tudo é que isso foi em 2015, já se vão 10 anos, né? E eu continuo fazendo. Já tive alta quando eu vim morar em Portugal. Isso tudo ainda foi no Brasil, tá? Quando eu vim morar em Portugal, eu implorei para ser seguida no IPO só para poder ter direito a fazer os exames sequenciais, porque a cada ano eu quero ver como é que tá, sabe? E o pessoal do IPO já me chateou. A médica tipo, Raquel, não tem nada para você fazer daqui, saia daqui, você tá curada. E é muito lindo de ver, porque de fato assim, isso continua, né? O que ficou depois, eu tenho muitas sequelas, como eu falei no vídeo que você mostrou na abertura, dos tratamentos. Porque a quimioterapia é uma bomba, né? A rádio também. Então eu fiquei com muitas sequelas, mas do tumor. E aí quando eu comecei a ver isso, respondendo a tua pergunta, não coube dentro de mim, eu falei, eu tenho que falar isso pro mundo. Mais pessoas precisam saber disso. Inclusive eu cheguei a fazer amizade com 2 mulheres que na altura também estavam fazendo tratamento na mesma clínica que eu, porque eu chegava na clínica de quimio, tinha lá assim na frente logo um tabuleiro enorme com um monte de rebuçados e doces, chocolate quente para os pacientes. E a minha vontade foi começar a falar, gente, não coma, não façam isso com vocês. E para elas, que eu fiquei mais próxima, eu disse. E foi muito bonito, porque nós 3 entramos em remissão na mesma altura, fizemos até uma festa para comemorar. Depois a gente se afastou um pouco e as 2 voltaram a comer hidratos, assim como se não vai ser amanhã. Uma delas, infelizmente, até entrou no curso de confeitaria. E quando eu fui saber, as 2 tinham ido a óbito. E eu perdi essas 2 amigas. Mas isso é uma bandeira, assim, que eu carrego comigo, sabe? Eu acho que não é coincidência que a gente está vivendo uma pandemia real de cancro, inclusive em faixas etárias de pessoas muito jovens. Tem tudo a ver com os hábitos que nós temos desenvolvido. E também já se fala muito na carga emocional, a relação entre determinados tipos de traumas e a incidência de cancro. Sim. É assim, eu digo, Filipa, que todas as doenças graves, crônico, degenerativas, elas sempre são multifatoriais. A gente nunca pode achar, foi porque fumou, foi porque comeu besteira, foi porque teve trauma. Porque, na verdade, é uma frente de batalha com múltiplas fendas. Então, é um pouquinho de tudo. Até porque você vai ver que tem pessoas que fumam a vida inteira e nunca tem cancro, né? Então, é isso, assim, tem isso. Tem a parte das doenças que a gente chama de psicossomática, né? As pessoas fazem muita comparação, não bem comparação, mas associação, era essa palavra, entre cancro e falta de perdão, e rancor, principalmente. Tem uma norte-americana, a Louise Hay,
que acho que ela já morreu. Ela tem vários livros escritos e um dos livros dela, ela fez uma publicação em que ela colocou lá, ela andava com muita gente e fazia pesquisas de campo com muitas pessoas, associar a doença à questão emocional. Então ela tem esse livrinho, Cure Seu Corpo, alguma coisa do gênero, eu esqueci, onde tem lá. E o cancro ela associa muito à falta de perdão. E isso tudo então tem alto impacto na forma como tu praticas medicina hoje, não é? Tens uma visão um bocadinho diferente da medicina tradicional. Sim. Queria que falasses também um bocadinho então sobre isto, sobre como é que tu abordas as pessoas que procuram a tua ajuda, portanto, qual é esse teu propósito, qual é a tua missão no mundo e como é que tu fazes isso? É muito difícil dissociar uma coisa da outra, não tem como, né? Então, é o que você falou, assim, eu com os meus pacientes, eu tenho que inclusive dizer numa primeira consulta, olha, eu vou lhe fazer perguntas, mas não é porque eu sou fofoqueira, pusca, é porque eu realmente quero saber. Então, imagina, uma paciente para mim que vem para fazer terapia de reposição hormonal porque tá entrando naquele período pré-climatério. E aí eu pergunto da libido dela. Se ela me diz que ela não tem líbido ou que ela sentiu uma queda, eu tenho que saber como está aquele relacionamento dela. Então, você está feliz no seu casamento? Você acha que você é muito bem tratada pelo seu marido? O que você acha que pode melhorar? Então, às vezes, eu me pego com a paciente tentando encontrar. Esses dias mesmo aconteceu. A paciente falou, doutora, é porque meu dia é tão intenso, e realmente ela acorda às 5 da manhã, tem um monte de filho, é enteado, e tarará, tarará, e quando vai dormir ela fala, não tem energia. Eu falei, claro, ninguém teria. Vocês vão ter que fazer um horário diferente para namorar. Por que não na hora que acorda? Ou então, vão se encontrar na hora do almoço para namorar rapidinho e depois volta. Não é para deixar pro horário que já acabou a energia, né? Então, nas minhas consultas eu tenho que falar um pouquinho, eu sou um pouquinho psicóloga, eu faço algumas técnicas de coaching com os pacientes, algumas técnicas de PNL, eu dou exercícios para casa. Quando tem que prescrever medicamento, prescrevo suplemento, prescrevo hormônio e digo, para casa, eu boto na receita, para dizer que eu não falei. Eu boto meditar, orar, entrar em contato com a natureza tantos minutos por dia, coisas do tipo bem assim específico. Aquilo que eu acordei com a paciente e que fica de tarefa para ela, para casa, porque eu acho que não tem ninguém que se conheça melhor do que a própria pessoa. E eu não vou estar com ela ali naquele intervalo entre as consultas. Então ela tem que assumir a responsabilidade pela própria saúde dela. Isso é uma coisa muito engraçada. Porquê que os medicamentos vêm escritos na receita, mas praticar exercício físico X vezes, porquê que o médico não passa na receita? Nunca tinha pensado sobre isso. Não é? Queria um compromisso mesmo da pessoa diferente. Exatamente. Teve uma paciente que eu escrevi na receita dela assim, porque o acordado foi isso. Ela ia pegar uma foto, que ela me contou que ela tem uma foto com uma calça que ela nunca mais tinha conseguido usar. E aí eu falei, você vai pegar a foto, vai colocar na porta do seu frigorífico e todos os dias você vai olhar para essa foto. E eu escrevi isso na receita. Pôr a foto no frigorífico. Aí tá escrito ali 3 vezes por dia. Olhar pra foto. Posologia, 3 vezes ao dia. E funcionou, sabe? Então, assim, acho que é diferenciado. Eu não tô infringindo nenhuma regra, né? Mas é uma maneira que eu encontrei de dar aquilo que eu acho que de fato vai fazer diferença na vida da pessoa. E muitas vezes eu coloco psicoterapia na receita. Você precisa de um psicólogo. Eu sozinha aqui não vou conseguir, até porque, principalmente quando eu tenho que entrar com medicamento para as pessoas, eu falo assim, vamos programar o desmame? Vamos, a pessoa fica toda feliz. Esse remédio é para a vida toda, doutora? Não. Porém, se você fizer a sua parte, vai ter desmame. Qual é a sua parte? Vai treinar, vai fazer terapia, e aí a gente vai tirar esse... Eu quero muito tirar o remédio de você, mas você tem que me ajudar. Então, é isso, assim, sabe? Eu uso medicamentos, mas eu nunca digo para um paciente assim, olha, agora o resto da vida você vai ter que usar isso. Não. Eu creio que nós, ao assumirmos a responsabilidade pela nossa saúde, tem um lado muito positivo, que da mesma maneira que a gente deixou a doença entrar, que a gente se tornou um campo fértil para a doença, a gente também pode se tornar um campo fértil para a saúde. Muito bom. O teu sistema hormonal ficou afetado com todos estes tratamentos e terapias? Ficou muito. A químio e a rádio, já logo depois da químio, eu já não tinha mais os períodos e entrei na menopausa e comecei a ter todos aqueles sintomas
de menopausa, né? Aqueles calores assustadores. Meu cabelo começou a cair muito, porque diferentemente de quando uma mulher entra, o ovário vai parando aos bocadinhos de trabalhar. O meu foi da noite pro dia. Então, da noite pro dia, meus hormônios caíram muito. E foi uma outra luta à parte, porque repor hormônio numa diabética que acabou de sair de quimioterapia, eu não achava quem quisesse fazer reposição hormonal em mim, ou os que queriam fazer, faziam com hormônio sintético. E eu não sou a favor de hormônio sintético. Então, eu fui estudar para aprender a fazer reposição hormonal bioidêntica, que é com os hormônios compatíveis com aquilo que nós temos, nós produzimos, e comecei a fazer em mim mesma, né? Então eu tive que passar por isso, porque muda muito, muda o humor, muda a qualidade do sono, muda a pele. E sem falar, mesmo as mulheres que não têm sintomas propriamente, mas eu nunca senti nada, eu não posso sentir nada. Mas a falta do estradiol, a falta da progesterona aumenta o risco cardiovascular, aumenta o risco de doença óssea, de osteopenia, osteoporose, aumenta o risco de demência. Então eu sou super a favor, né? Tem casos, óbvio, que tem contraindicação, mas a repor hormônios, e eu faço. Que exemplo? Que não podem fazer, mulheres que já tiveram câncer de mama, não na família, ela já teve câncer de mama, mas um câncer de mama específico também, não é todo câncer de mama, e vai depender da administração. Essas mulheres, por exemplo, não devem fazer nenhum hormônio via oral, mas existem já outros estudos que têm sido bem recentes mostrando que é seguro fazer, às vezes via vaginal ou via transdérmica. Então, é possível mesmo assim. Eu acho que vale muito a pena. As mulheres, as pacientes inclusive falam, eu sou outra pessoa depois de ter reposto hormônio. Mas aqui em Portugal, da ideia que eu tenho também, que não é assim muito acessível encontrar médicos que queiram fazer, mesmo em mulheres ditas normais. Pois é. Com 35 anos, os nossos ovários já não produzem a mesma quantidade de progesterona, por exemplo, que deveria. E é justamente nessa faixa de idade em que a gente vê a maior incidência de mulheres, por exemplo, com endometriose, ok? Então, é uma verdade o que você falou, eu ouço isso todos os meus pacientes portugueses ou brasileiros que moram cá. Eu não... Se você me perguntar por que isso, olha, talvez porque Portugal ainda é muito conservador em alguns aspectos, e esse aspecto se estende para a medicina, né? Em termos de avanços na medicina, pode parecer que eu estou querendo puxar a brasa para minha sardinha, mas o Brasil está muito mais à frente do que Portugal, né? A Espanha aqui do nosso lado está à frente do que Portugal. Então, em termos de tratamentos estéticos e de reposição hormonal, ainda tem muito essa crença aqui de que não é necessário, quando na verdade, inclusive, os hormônios existem com coparticipação, sabe? O que é mais triste ainda. Hormônios bidênticos estão aí para serem usados com coparticipação, quando tem a receita médica, o acompanhamento médico. Eu não sei entender. Pois. Não há nenhuma questão ética ou assim associada? Ética, não vejo porquê. Ética, não vejo porquê. Eu sinceramente não sei, assim, eu não fiz faculdade de medicina cá, né? Eu revalidei meu diploma cá, mas não fiz a faculdade aqui. Eu não sei se nas faculdades de medicina, mas eu suponho que isso seja ao redor de todo mundo, seja um bocado assim, mas muita coisa do que eu aprendi, Felipe, do que eu exerço hoje, eu não aprendi na faculdade de medicina. E olha que eu me formei numa das melhores universidades do Brasil, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu acho que tem muitos colegas médicos que têm um certo problema de ego inflado e que não estão dispostos a desaprender para reaprender, sabe? Eu tive que passar por isso. Eu já fui uma médica que dizia que era importante comer grãos integrais ou comer de 3 em 3 horas. E o meu mundo caiu e tudo bem. E se daqui a 10 anos, a gente está em 2025, se em 2035 eu aprender uma coisa que é totalmente diferente do que eu tô falando aqui, eu vou dar a cara a tapa e vou dizer, gente, aquilo que eu falei em 2025, olha, não é bem isso. A medicina não é uma ciência exata, é uma ciência viva, que está sempre mudando, né? Então, eu acho que talvez passe por aí. Esses colegas não... Teve um estudo, o WHI, que foi um estudo muito grande, conduzido ao longo de muitos anos, com mulheres sobre reposição hormonal. Ele foi publicado, se eu não estou errado, em 2012. Foi muito mal conduzido. E o WHI, em 2012, saiu as manchetes em todos os jornais dizendo:
Reposição hormonal dá cancro. Reposição hormonal dá cancro, aumenta o risco de cancro. E quem parou por aí ficou com essa ideia, né? E depois, muitas revisões foram feitas acerca desse estudo. E aí foram vistas que tinha muita crítica, até da metodologia do estudo. E que não é bem assim. Inclusive o WHI, eles usaram hormônio de égua prenha e uma progesterona sintética. Não foi feito esse estudo com hormônios bidênticos, que é o que eu trabalho. Eu só trabalho com hormônio bidêntico. Porque se a gente para pra pensar que uma coisa que o seu próprio ovário produz vai te dar câncer, as adolescentes eram para estar cheias de cancro. Porque na adolescência as meninas estão produzindo estradiol, progesterona e estriol no seu máximo, né? Se a gente for olhar para a nossa antropologia, as nossas ancestrais, elas menstruavam ao longo da vida muito menos do que nós, porque elas passavam a vida grávidas. As mulheres tinham 15, 20 filhos, né? Então, nós não fomos feitas para estar ovulando todo mês, perdendo sangue todo mês. E a nossa expectativa de vida aumentou. Então, alguma coisa tem que ser feita nesse sentido para a gente pensar em rejuvenescimento. Aplicar toxina botulínica ou fazer... Tá, mas rejuvenescimento de dentro tem a ver com o seu sistema endócrino, ou seja, os seus hormônios funcionando em pleno. Então, se eles vão parar antes, porque você... E o que eu acho mais curioso é isso. As pessoas não têm o menor medo de usar anticoncepcional oral, isso está mudando um pouco, mas medem as meninas de 15 anos, pílula, anticoncepcional oral. Aí elas não têm medo. A pílula coloca a mulher numa menopausa precoce, uma menopausa química. Tem mulheres que usam pílula durante 20, 30 anos, aí elas não têm medo. Mas na hora de fazer um hormônio que o próprio corpo delas produz, ai, mas isso vai dar cancro. Não, aí entra a parte em onde a gente precisa levar a literatura. Até com médicos. Esses dias, mês passado, maio, teve um congresso aqui da Sociedade Portuguesa de Medicina Estética e Cirurgia Plástica, e conversando com uma colega médica, bem mais velha do que eu, portuguesa, ela falou: Raquel, eu sempre fui magra a vida inteira, agora olha isso pra cá. Eu falei: você deve estar começando a ter resistência insulínica, você tá na menopausa, não tá? Ela: tô há 5 anos. Eu falei: então, aumenta. A mulher na menopausa tem a tendência a ganhar 1 quilo por ano. E olha que ela era magra. Aí eu falei: vamos ver como é que tá a sua insulina, vamos dosear isso. E começar uma reposição hormonal, ainda vai a tempo. Aí ela: nem pensar que eu vou fazer hormônio. Eu falei: então não pede ajuda não, que eu não vou conseguir te ajudar. Verdade, só dá para ajudar quem quer ser ajudado. Olha, e tu tens um shape, portanto tu treinas. Obrigada. Tens uma vida ativa. Conta-nos tudo, o que é que tu fazes, tipo assim, de hábitos, de inegociáveis, como é que é a tua rotina, como é que é o teu dia? Eu tô longe de ser uma Filipa no treino. Você treina Espero muito. que isso seja uma coisa boa. É, claro. Não, eu treino, assim, de 3 a 4 vezes por semana, tá? Que é o que eu consigo fazer hoje. Isso pra mim é negociável. 3 a 4 vezes por semana eu tenho que ir ao ginásio. Treino de força. Treino de força, só musculação. E eu não gosto de aulas coletivas. Eu gosto de treinar eu e Deus e meus fones e a minha música. Mais ninguém. Eu não gosto de treinar com um colega. Porque o treino pra mim é um momento, inclusive, onde eu relaxo. Eu gosto de sentir... Tem um amigo meu que fala que ele tem medo de mim, que acha que são traços de psicopatia. Eu falo: eu não sei explicar, eu gosto. Às vezes eu nem vou pro ginásio muito motivada, mas quando eu chego lá, parece que vira uma chave e eu gosto de sentir a força do peso, eu gosto de sentir a minha musculatura contraindo. Então isso eu não negocio, não tem trabalho no mundo. Se alguém pode me oferecer um trabalho em que eu ganhe bilhões de euros por mês, olha, mas você vai ter que abdicar do treino. Não abdico, de jeito nenhum. Até por isso, até pelo meu historial, né? Eu sei o quanto a atividade física está muito ligada à longevidade, massa muscular está ligada. Não negocio também comer porcaria. Pra mim, a minha alimentação tem que ser o mais limpa possível. Então, a gente vai ter que ir ali, a gente come ali qualquer coisa na padaria. Não, eu não como qualquer coisa, não é qualquer coisa que entra no meu corpo. Durante muitos anos, meu corpo foi uma lixeira. Não é mais. Não aceito isso. E também aprendi muito a colocar limite, inclusive nas pessoas. Eu antes era uma médica que dava o meu contato pessoal para os pacientes, e as pessoas não têm bom senso, não dá para contar com bom senso alheio, né? Então, me custou, até pela minha história de salvadora, mas eu tive que, por orientação da minha terapeuta,
os pacientes não têm mais acesso direto a mim. Se quiser falar comigo, ou é em consulta, ou tem que falar com a minha secretária. Porque as pessoas não tinham limites. Então era sábado à noite, sábado de madrugada, qualquer dia, e fazendo coisas que nem eram da minha esfera, sabe? Não tinha a ver comigo. Então, caramba, tudo bem, eu amo ajudar as pessoas, mas desde que eu aprendi a colocar uma muralha assim de proteção, porque a doença autoimune tem muito a ver com isso. São pessoas muito permissivas, que deixam o outro te invadir. Então você mesmo já não sabe mais quem é você, quem é o outro, e aí você perde. Na PNL a gente fala muito isso, as doenças autoimunes estão ligadas ao nível da identidade. Se você não tem uma identidade fincada, se você não sabe quem você é, se você se confunde com o seu cônjuge, se você se confunde com a sua mãe, com o seu pai, tá tudo emaranhado. Você é um grande candidato a ter uma doença autoimune. Seu corpo não sabe exatamente onde você começa e onde termina o outro. Então ele pode te atacar. Muito bom. E a nível de suplementação, tu fazes alguma coisa? Faço porque, assim, infelizmente hoje, o mundo como está, por mais que você faça uma alimentação muito boa, a gente já não tem mais os mesmos níveis até no próprio solo de minerais que antigamente tínhamos, e não temos também o mesmo nível de qualidade de vida, de exposição à luz natural. Então, por exemplo, eu faço suplementação com magnésio, né? O nosso solo hoje é super depletado de magnésio e as nossas necessidades de magnésio estão muito aumentadas pelo nível do estresse, né? Quando a gente está mais estressado, a gente demanda mais magnésio. Então, eu faço magnésio, faço vitamina D, porque não consigo me expor ao sol como deveria. E em algumas fases da vida eu faço uns ciclos de outros suplementos. Eu comecei a usar há pouco tempo, confesso, creatina. Tô amando, sinto muito mais explosão. Eu já sabia teoricamente, mas achava que se calhar não precisava. Mas comecei a usar tem mais ou menos 1 mês e meio a creatina e tenho gostado. Ômega 3, eventualmente eu faço algum pool de antioxidantes, mas eu faço uma alimentação basicamente carnívora, né? Eu não como 100% carne, mas há dias que são 100% carne, mas no geral é 90% carne e 10% de algumas outras coisas, pouquinhos vegetais, ovos, alguns alimentos, um iogurte natural, algum queijo, eventualmente que eu sou apaixonada por queijo, mas restringe um pouquinho. E é isso, assim, que eu faço. Tu ainda praticas muito o jejum. Eu vi alguma coisa. Tu estás neste momento a fazer um jejum de 72 horas. Pois, eu tinha visto alguma coisa e gostava também de falar sobre isso. Tipo, qual é o objetivo neste momento? Porque tu iniciaste esse tipo de alimentação quase como uma forma de cura, não é? Neste momento que já estás curada, o que é que tu procuras com esses protocolos? O jejum, Filipa, é o verdadeiro detox que existe. Não é o suco verde, não é o chá da folha não sei de onde. O que é o jejum? O jejum, basicamente, é uma arma poderosíssima de reset metabólico. Então, quando nós estamos em jejum, o nosso corpo começa a fazer um processo acelerado de autofagia. O que é isso? Todos os dias nós produzimos células, sejam elas células saudáveis e algumas células doentes, sempre. Só que o nosso sistema imunológico está preparado para pegar essas células erráticas, não saudáveis, e destruí-las através da autofagia. Quando a gente está fazendo um jejum, a gente deixa o nosso sistema imunológico, já que não está entrando comida, não está entrando nada, o sistema imunológico, falando de uma maneira assim mais didática, ele está mais livre para então focar nessa parte. Deixa eu ver, olha, não está entrando nem glúten aqui para a gente combater, não está entrando nada. Deixa eu olhar então para aqui, para a esteira de produção de células. E aí ele começa a fazer uma verdadeira faxina, uma verdadeira limpeza na casa, que seria destruir células que já estão velhas, essas células velhas que poderiam gerar filhotes metastáticos não, neoplásicos, viriam um câncer. Então, e na ausência de alimento que está entrando, o nosso metabolismo é programado para começar a comer células velhas, células defeituosas, e isso vai fazendo com que a gente vai ficando verdadeiramente mais desintoxicado. Tanto que nas primeiras 24 horas de jejum, a gente faz xixi pra caramba, que é uma das formas de liberar líquido que está extracelular, quem tem retenção hídrica. Então, não é um líquido que está dentro da célula, é o líquido que está no espaço intersticial, né? Evitar doenças. Então, se nesse momento estiver crescendo qualquer doença, qualquer tumor dentro da pessoa, o jejum
já corta esse crescimento, potencialmente falando, porque a gente sabe, segundo os estudos, inclusive do Dr. Thomas Seyfried, que a célula neoplásica é uma célula defeituosa que só consegue obter energia através de glicose e glutamina. Então, se não está entrando glicose nem glutamina no seu corpo, essa célula vai morrer de fome. E o seu corpo vai conseguir fazer beta-oxidação, que é o processo através do qual a gente produz energia a partir das células de gordura. Então, vai ter no nosso sangue circulando corpos cetônicos, ou seja, tem aqui a gordura. Aí vai lá, o metabolismo é ativado através de uma cascata de hormônios para pegar essa gordurinha e quebrar ela em corpos cetônicos. Nosso cérebro usa, o cérebro usa até mais glicose produzida pelo fígado, mas também consegue usar, por isso que a gente fica muito mais ligado, mais focado na altura do jejum. Então a gente vai fazendo o uso disso, mas a célula tumoral ela não consegue usar os corpos cetônicos como energia, então ela morre. Então na altura eu fiz jejum como cura, hoje eu faço como uma ferramenta de controle, sem falar que é essa questão da aumenta a cognição. O dia que você precisar fazer uma tese de doutorado ou para passar na faculdade, faz um jejum. Você vai ver que seu foco aumenta muito mais, a capacidade de concentração fica muito melhor, a gente tem muito mais clareza mental. Enfim, tem tantos benefícios, sabe? Eu estou fazendo esse jejum com a galera do grupo justamente para ajudar. Nesse período a gente faz só a hidratação com reposição eletrolítica, né? Não pode beber só água pura, tem que tomar os eletrólitos e saber como é que faz a última refeição, como é que faz a primeira depois desse período de jejum. Mas tem gente que faz muito mais, tem pessoas que fazem de 30 dias, de 60. Teve um rapaz que fez mais de um ano de jejum, claro, ele ficou internado, ele era obeso mórbido, e ele ficou numa clínica, foram 368 ou 386, não sei, dias de jejum total, né? Claro que isso tem que ser acompanhado, né? Mas é muito bom, eu recomendo que todo mundo faça, não 72 horas de cara, mas comece devagar alargando. Mas antes do jejum tem um passo muito importante, que é: se você vive na Carbolândia, se a base da sua alimentação é carboidrato, você não vai conseguir jejuar. Porque o carboidrato ele dispara o tempo todo picos de insulina. E a insulina dá muita fome. Então, o primeiro passo não é começar pelo jejum, é começar pelo que você bota no seu prato. Priorizar proteína e gordura animal. Quando você fizer isso, você mesmo vai ver que você vai ficar saciado por muito mais tempo. E aí você não vai ter aquela necessidade de estar comendo o tempo inteiro. Então, o jejum começa de uma forma natural. Às vezes a pessoa acorda, toma um pequeno almoço, almoça e se calhar não tem fome para jantar. E aí ela já está fazendo um jejum. Só vai tomar café da manhã, um pequeno almoço no dia seguinte. Ou então ao contrário, ela acorda de manhã, não sente fome nenhuma. A primeira refeição dela vai ser 2 da tarde ou 3. E depois janta e acabou. Então, eu nunca recomendo que ninguém comece através do jejum. E não sentes fome? Às vezes sinto, né? Mas o mais interessante é entender que assim, a fome, ela vem em ondas. Ela vem, mas ela também vai embora, né? E eu acho que é importante, em algum nível, a gente aprender a lidar com fome, né? Não uma fome que te vai colocar em inanição. Claro que tem grupos de pessoas que não devem jejuar. Pessoas idosas que já estão com sarcopenia, crianças, isso não. Mas uma pessoa que está metabolicamente doente, né? A gente hoje tem uma pandemia de pessoas com síndrome metabólica, com diabetes, com esteatose hepática. Como que essa pessoa vai depurar aquela gordura que está acumulada no fígado? Né? Sabe aquelas pessoas que têm um abdômen globoso e duro? Aquilo ali é gordura visceral. Para aquilo ali sair, cara, tem que sentir alguma fome, um pouquinho de fome, sabe? Então assim, ninguém morre de ficar 24 horas sem comer. Se você fizer um jejum de 24 horas, significa o quê? Significa você fazer uma refeição por dia. Então imagina, uma pessoa janta hoje às 6 da tarde. Aí ela fica até amanhã sem comer e 6 da tarde de amanhã ela come de novo. Não vai morrer por isso. Inclusive, essas pessoas que têm muita gordura. E eu falo até isso no grupo, né? As meninas, ontem a gente estava lá no grupo falando, eu falei, gente, dica, quando a fome vier, pega naquele flanco, naquela gordura que não sai por nada, e fala assim, eu vou te devorar. Porque isso aqui, aquele flanco que a pessoa tem, é o quê? Energia armazenada.
Para aquela energia sair, aquela gordura localizada sair, só tem duas formas. Ou é para o bisturi e o cirurgião tira, ou ela tem que ser mobilizada no momento de jejum. E aí sim, é ótimo para quem tem lipedema, que é uma gordura dificílima de sair, né? Muitas mulheres sofrem com lipedema. A célula de gordura do lipedema é uma célula que ela tem que fazer uma cetose, tem que estar com nível cetônico muito avançado para aquela célula ali ser destruída. É uma célula diferente, é uma célula de gordura diferente das outras. Por isso que é tão difícil tratar o lipedema. Sim, há casos cirúrgicos mesmo. É, sim. Muito bom. Bem, temos aqui muito conteúdo, muita conversa que dava para horas, mas vamos aqui a uma segunda parte do episódio, pode ser? Vamos, temos claro. aqui 2 jogos. Sim, adoro. Então, o primeiro jogo é o jogo do pote. E tu vais encontrar aqui nomes de pessoas. O objetivo é tu seres a pessoa mais bem-sucedida e realizada possível. Se tivesses que escolher para teu PT, teu nutricionista, teu melhor amigo e teu terapeuta, quem escolhias e porquê? Tá, então eu tiro o nome. Tiras 4. 4. E depois, se fosse para escolher para ti, tinhas que, atribuir cargos. Tá, será que eu vou conhecer as pessoas? Porque Nós ajudamos. eu sou a pessoa mais fora do planeta que existe em termos de celebridade. Temos alguns brasileiros. São 4, né? Você vai querer algo, sim. Tá. Das brincadeiras. Vamos lá, então. Quando é que acaba? Às 72 horas? Já agora? Amanhã, às 18 horas. Né? Não sei quem é. Não sei. Áurea. É uma cantora. Gente, tá vendo o jogo comigo? Sim, ela é cantora, é portuguesa, mas canta maioritariamente em inglês. É muito giro, não é? Tá. Gente, eu não sei quem é. Vergonha minha, Olha, a Carolina Patrocínio ela é apresentadora e ela ficou muito conhecida porque ela é super fit e ficou grávida e tinha, imagina, estás a ver uma grávida com abdominais? Nunca viste? Sim, nunca vi. Pronto, mas é a Carolina Patrocínio. Ok. E ela na altura ficou super conhecida porque por isso. Grávida, mas super seca, sabes? Super Só ganhou a barriguinha do neném. Mas uma barriga seca. Sim, só o útero que Estás a ver quando cresceu. estás inchada, mas tens uma barriga seca? Literalmente isso. Ah, isso eu sei quem é. Boa. Lionel Messi. Opa, alguém é isso. Muito bem. E... também conheço, Rafael Nadal. Boa. Boa. Então, um para ser o meu PT. PT, nutricionista, melhor amigo, terapeuta. Ai, meu Deus, que difícil. PT, Carolina Patrocínio. Ok. Né? Pelas poucas informações que eu tenho, mas se ela conseguiu essa grande diferença de ser uma gestante com um abdômen six-pack, eu acho que ela iria saber se é a minha PT. Muito bem. Aí eu agora tenho melhor amigo, terapeuta e nutricionista. Tá. Olha, eu acho que terapeuta escolheria o Lionel Messi. Eu gosto, assim, da forma como ele lida com o sucesso, com as críticas. Até gosto, acho muito giro, eu acho que eu não tô confundindo, mas acho que é ele que é casado e trata a esposa de uma maneira muito gentil e cavalheiro. Ele não tira foto sem ela, ele não permite, não é ele que não permite que as mulheres... Ele, quando tira foto com mulher, ele nunca... Ele nunca toca nas mulheres. Então, assim, pela postura que ele tem como homem, respeitador do casamento dele, eu acho que ele teria bastante para me agregar como terapeuta. Eu só não escolhi melhor amigo porque eu acho que homem casado tem uma melhor amiga mulher, talvez ele nem ia querer ser meu melhor amigo. Se ele mal tira foto com as mulheres, mas terapeuta eu acho que ele aceitaria. Então, ok. Falta o melhor amigo e nutricionista. Eu sei que a Rafael Nadal foi um grande tenista, né? Ou é ainda, ele já não joga mais. E a Áurea.
Como é que eu vou escolher isso, gente? Olha, eu acho que eu vou querer o Rafael Nadal de amigo. Ok. E a Áurea de nutricionista. Eu imagino, não sei como é que é o shape da Áurea. É bem... Sim. Porque eu imagino que um cantor, ele geralmente ele tem uma rotina também, apesar das pessoas não associarem só os desportistas, mas um cantor, eu sei que eles têm que ter um preparo físico muito bom, né? Inclusive para poder subir no palco, performar. Certo. Então eu imagino que ela não se permita, embora alguns sim, mas ok. E eu vou ser bem honesta com você e agora eu vou criar polêmica. Por que eu escolhi o Nadal para ser meu melhor amigo? Eu não tenho... Gente, pelo amor de Deus, eu não tenho nada contra as mulheres. Inclusive, eu tenho uma grande melhor amiga. Mas eu acho que as mulheres são mais competitivas, né? E eu acho que entre os homens são melhores amigos do que as mulheres. Você concorda? Temos um homem cá. Como eu não conheço muito bem, assim, mas talvez o Nadal, pela experiência de vida que ele tem, também por tudo que ele passou. E um melhor amigo, Rafael, esse é legal. Raquel e Rafael, pronto, acho que esse é legal. Muito bom. Pá, eu acho que... Lá está, nunca pensei muito sobre esse assunto, mas... Eu acho que as mulheres carregam mais traumas, mais fardos, carregam tanta coisa que se tornam em bichos mais Reativos. Yeah. E outra coisa, isso também tem a ver com a nossa parte hormonal. Nós mudamos de hormônios ao longo de um mês o que o homem não muda ao longo de um ano. Então os homens, eles são mais... Características masculinas que eu gosto muito, eles são mais estáveis emocionalmente, são mais engraçados, eles tendem a levar... Às vezes você vai contar uma coisa assim, seríssima pra uma amiga, ela começa a sofrer junto com você. Você conta pra um amigo, ele fala... não sei o que, ele faz uma piada daquilo, né? Então, assim, eles são mais leves, né? Eu tenho alguns amigos homens de infância que quando eu conto, eles já soltam um palavrão e aí já tira aquele... sabe? Enquanto a amiga também é legal, que vai me dar colo, vai... oh, meu Deus, Raquel! Então, mas eu gosto da amizade com os homens por isso. Eles têm uma leveza de espírito. Onde tem um monte de homens junto, eles estão sempre rindo e fazendo piada com as tragédias. Eu acho que a vida já é tão pesada que eu acho que um bom humor é sempre muito bem-vindo. Concordo plenamente. Olha, o nosso segundo jogo é um bocadinho diferente e é o jogo do facto. Então, eu vou trazer um facto curioso e pouco conhecido à partida pela maioria das pessoas. Normalmente eu tento relacionar o facto com a convidada, portanto, tu se calhar saberás ou não, vamos descobrir. Neste caso tem a ver com saúde e corpo humano. Mas o objetivo do jogo não é propriamente nós olharmos ao facto em si, mas sim conseguirmos extrair algum insight, fazer alguma analogia com alguma coisa da vida, trazer algum ensinamento que possa ser útil para a vida. Pode ser? Claro! Bora lá então. O facto de hoje é: sabias que os bebés nascem com aproximadamente 300 ossos, mas à medida que crescem, alguns desses ossos se fundem? Quando chegamos à idade adulta, têm apenas 206 desses 300. Mais curiosidades sobre a estrutura óssea é que mais de metade dos ossos estão localizados nas mãos, punhos, pés e tornozelos, portanto estruturas muito pequenas do nosso corpo. E ainda, outro facto muito curioso é que os dentes, ainda que sejam considerados parte do sistema esquelético, e nós visualizamos a caveira, não é? Com os dentes, eles não são, no entanto, contabilizados como ossos. Super curioso isto. Eu não sabia a questão dos ossos, tipo, de se fundirem. Não tantos, pelo menos, tipo, 300 para 206 são 94, é muita coisa. Mas esta questão dos dentes, eu nunca tinha pensado nisto. É verdade, nem eu sabia. Mas para que a caveira, porquê que não há um osso? Pois, boa pergunta. Agora, não sei, assim, a questão dos ossos se fundirem, principalmente aqui na cabeça, no crânio, né? Os bebês não nascem com o crânio completamente fechado, porque o cérebro ainda vai crescer.
Então não teria espaço. Eu não sei se você tem a questão da moleirinha. Moleirinha, né? exatamente. Exatamente. A gente fala sobre isso porque ainda está em aberto aquilo ali. E depois eles, conforme o crânio, o cérebro vai crescendo, o crânio já pode ser completamente fechado, né? Tirar alguma analogia disso ou... Bom, o que eu acho bonito nisso é o seguinte, muita gente entende os ossos como uma parte fixa do corpo, principalmente depois que a gente vira adulto, né? É como se o osso fosse assim, por exemplo, você tem um fêmur na coxa, e aquele fêmur vai ser sempre ali daquele jeito. Só que não, até aquilo que parece ser fixo, na verdade, não é. E essa curiosidade que você trouxe é bem interessante para ver que não só o número de ossos muda ao longo dos anos, mas como a qualidade dos ossos muda, né? E a gente está sempre repondo matriz óssea e perdendo, ele está sendo reciclado. Então, aquele osso que a gente vê ali não tem a mesma célula sempre, a gente está sempre em constante renovação. Fazendo um paralelo disso com a vida. Nada na vida é constante, assim, o tempo todo. A Filipa de hoje não é definitivamente a de amanhã, nem a daqui a um ano, e não é a de ontem, nem a do ano passado. Então, o nosso cérebro odeia mudanças e a vida é uma constante mudança. Então, acho que a gente tem que mesmo nadar contra a maré nesse sentido. Nosso cérebro foi totalmente projetado para o automatismo, porque assim era importante que nós sobrevivêssemos. Mas hoje, quem não aceita a mudança acaba adoecendo mentalmente ou espiritualmente. E essa questão dos ossos é para parar para pensar. Mesmo um osso que alguém olha e fala, não, o osso é rígido, não muda. Muda sim, tudo muda. É verdade. E será por isso também que as pessoas vivem em tanta luta? Porque, tipo, acho que às vezes há um bocadinho a crença de que um dia isto vai acabar. Do tipo, um dia não vai haver desafios, não vai haver dificuldades, não. Um dia vai estar tudo estável, um dia quando eu tiver a minha vida organizada, as pessoas estão sempre a dizer isto, um dia quando eu tiver a minha vida organizada, um dia quando eu estiver estável, um dia quando... Tipo, esse dia nunca vai chegar. Eu digo que para elas vai, um dia que você estiver no caixão, né? Aí nada vai mudar. As pessoas têm essa ilusão, essa é a maior ilusão que tem. Achar que as pessoas estão sempre sofrendo por coisas não resolvidas. Agora, não, mas aí quando eu entrar na faculdade eu vou ficar mais calma. Não vai, querido, porque aí vai aparecer um outro problema. Não, mas aí quando eu sair da faculdade eu vou ficar mais calma. Não vai. Então eu aprendi, Filipe, a separar em caixinhas na minha vida o que é problema, o que é desafio. Problema é aquilo que o dinheiro não resolve e que de fato é uma coisa grave. Então eu me feri muito feio, ou então alguém morreu, ou alguém tá com, né? O resto é desafio. E desafio é o que faz a gente crescer. A gente tem que aprender a gostar dos desafios, a ressignificá-los. Então, é fácil? Não. Tem dias que eu não tô, acordei, não venham desafios. Não. Tem dia que eu acordo e falo, Deus, hoje que meu dia seja calmo. E aí vem logo um primeiro desafio. Eu falo, o que eu vou aprender com isso? Aí isso eu vou aprender e vou fazer e tal. Então acho que a gente tem que abraçar os desafios e não olhá-los como problema, porque eu vejo, né, esses dias eu estava falando com uma senhorinha e ela falou assim, eu falei pra ela, eu não lembro o que eu brinquei, que ela tava, lembrei, ela tava com um balde de roupa na mão, eu falei, já lavou, dona fulana, agora é hora de passar a ferra. Ela, que remédio! E aí, mas ela começou a reclamar, e eu pensei, nossa, que legal, ela tem uma família para quem ela pode passar as roupas, ela tem a tábua e o ferro, as roupas, né? E aí eu pensei, eu não tenho ninguém para passar roupa de ninguém, eu moro sozinha. Quem me dera eu agora estar com a minha casa cheia de tarefas para uma família. Eu gostava de falar, ai meu Deus, você tem que passar um monte de roupa do povo lá da minha casa. Eu não tenho ninguém para passar roupa de ninguém, né? Então é isso, assim, é olhar mais como desafio, porque essa mentalidade que você falou que é tão comum, as pessoas sofrem por coisas que nem sequer deviam ser consideradas problemas, né? E isto também me traz a outra reflexão, que é a empatia. Nós estamos sempre a julgar o outro sem conhecer a verdade do outro, e depois é isto, também somos eternos insatisfeitos, sempre, ao mesmo tempo nós estamos sempre a julgar o outro, mas ao mesmo tempo estamos sempre a achar que a relva do outro é melhor que a nossa. Exato. E às vezes, lá está, tu estás a desejar ter
é que a roupa para passar, a senhora olha para ti e diz quem me dera não ter roupa para passar, ou seja, nós, na verdade, nunca estamos bem com nada, mas ser humano é mesmo difícil. Olha, eu tenho uma teoria. O ser humano é tão complexo e no fundo a vida é tão simples. Só que tudo que é simples para nós, com a nossa complexidade, a gente não dá conta de fazer. Muito bom. Né? Então, assim, a vida é simples, gente. Só que com a nossa complexidade nos coloca... não. E aí a gente acaba tendo uma tendência a desvalorizar o que é simples. É fácil. Não é fácil. Simples não é fácil. Muitas vezes o simples é complicado. Mas se a gente conseguisse olhar as coisas com um olhar mais de simplicidade, acho que a vida ficaria menos pesada. É verdade, concordo em absoluto. Muito bom. Olha, a nossa última pergunta de hoje para ti é: se tivesses a possibilidade de mandar uma mensagem que vai chegar a 8 bilhões de pessoas, a todos os seres humanos vivos no planeta Terra, mesmo à tribo mais remota do mundo, qual seria a tua mensagem? Sem dúvida eu falaria assim: busquem conhecer Jesus. Eu sei que aqui entra um pouco no campo da religião, mas não tem a ver com religião que eu estou dizendo. A sua pergunta foi muito específica, né? Chegasse às tribos mais remotas. Jesus muda vidas, muda caráter, muda histórias, transforma mesmo. Eu andei algum tempo em igreja e não fui transformada. Só quando eu tive intimidade com Jesus é que eu fui transformada. Então, a gente tem uma tendência a só buscar a Deus quando a gente já tentou de tudo. E aí não tem mais o que se faça, aí a gente vai a Deus. Se a gente aprender a fazer o contrário, a gente buscar Ele primeiro e, principalmente, Filipa, entender o que Ele veio fazer, o que Ele faz por nós, meu Deus, assim, é revolucionário. E é graças a ter entendido isso também que eu tô aqui. Eu tenho certeza que Ele me resgatou da morte e me fez hoje estar com todos esses diagnósticos, viva, inteira, com disposição, para também levar um pouco da mensagem dele. O mundo precisa. Tu procuraste ativamente ou esse momento simplesmente aconteceu? Foi muito bonito como aconteceu, porque eu meio que procurei. Assim, eu cresci numa família católica, a minha mãe me levava à igreja, mas era uma coisa muito fria e distante. Eu achava a missa algo muito mecânico, o padre falava um monte de coisa que eu não entendia, tinha hora de levantar, hora de sentar, era um ritual meio vazio para mim. Só que eu acho que as orações que minha mãe fazia em casa, antes de dormir e tal, plantou uma sementinha ali em mim. E quando eu tinha mais ou menos uns 25 anos, que foi mais ou menos quando eu me formei na faculdade, eu tinha um outro namorado, não foi esse, que eu contei aqui, que me falou uma vez assim: olha, a gente tem um churrasco no domingo para ir de um amigo meu de infância, mas ele virou crente. Falou assim, sabe? Vai ser uma seca, mas vamos. Eu falei, ok. Eu esperei chegar lá, encontrar um monte de gente brega, sabe? Aquelas mulheres de saião, do coque, aquela coisa chata. Eu cheguei lá, Felipe, eu nunca fui tão bem recepcionada num lugar. Ele chegou, já foi jogar bola com os rapazes e eu fiquei com as meninas, muito animada, divertida, me integraram ali no grupo delas. Eu senti que tinha uma coisa diferente naquelas pessoas. Eu não sabia explicar o quê. O ambiente lá era muito bom. E aí eu fiz mais amizade com uma menina ali que estava do meu lado, Patrícia. Em nenhum momento ninguém falou nada de igreja pra mim, nada. Quando a gente foi embora antes de todo mundo, eu falei com ela assim: nossa, eu gostei tanto de você, posso ser sua amiga? Ela falou, claro, me dá seu telefone. Pegamos o contato. Naquela semana, eu fui tomar um café com ela, com a Patrícia. E aí eu falei assim: olha, eu tava chegando nesse churrasco com uma expectativa horrível, achando que vocês eram uns bregas. Você também é da tal da igreja? Você é crente? Ela riu imenso. Ela falou, só. Falei, eu só conheço crente chato, que não pode isso, não pode aquilo, que vocês têm que andar com a Bíblia embaixo do braço. Ela riu muito, ela falou, não, deixa eu te apresentar o outro lado da história. E aí eu comecei a me interessar. E aí a gente começou a fazer coisas muito lindas. Tipo, a gente se encontrava para tomar café, ela levava a Bíblia. Hoje vamos falar sobre ansiedade? Eu falei, vamos. Aí ela me falava, olha o que fala na Bíblia sobre ansiedade. O que você pode trazer isso para o seu dia? E virou como a gente fala, um discipulado, né? Jesus andou com 12 discípulos e falou, vão pelo mundo e façam discípulos. Então, foi assim que eu conheci, sem rituais rígidos, sem coisas obrigatórias. E aí, naturalmente, essa que é a beleza. Quando você deixa Jesus entrar na sua vida, você começa a ter mudanças que ninguém te mandou, ninguém me mandou.
não usar mini saia. Mas eu já não consigo usar porque eu sei que aquilo ali pode provocar um homem casado e gerar um desconforto no casamento dele. Sabe? É claro que é um processo, né? Você entende isso, mas você não muda da água pro vinho, da noite pro dia. Como a gente falou há pouco, o ser humano é complexo, o buraco é muito embaixo. Eu continuo sendo extremamente pecadora. Não virei santa e não vou virar. Mas eu tenho um alvo, que é Cristo. Eu aponto pra lá. Então, assim, a minha meta é ser mais ou menos parecida como ele. Quando eu erro, eu tenho humildade de pedir desculpas. E eu sei que eu dependo da graça dele para fazer coisas certas. Porque tem vezes que me apetece mandar as pessoas para aquele lugar bem feio. Tem vezes que me apetece. Eu tenho um temperamento mais colérico. Então tem horas que me dá vontade de chegar na voadora com alguém. E eu falo, o que Jesus faria agora? Aí eu tento imitar Jesus. É isso. Muito bom. Incrível. Olha, antes de irmos às tuas redes sociais, temos um último presentinho para ti. Espero que gostes. Que fofa! Muito obrigada! Que gira! Eu sempre quis ter uma boneca dessa! Linda! Gente! Com meu nome e tudo! Espero que gostes. Linda, amei! Obrigada! Muito obrigada por teres estado aqui, por teres partilhado a tua história. Carregas uma mensagem muito forte. És uma pessoa, que tinhas todos os motivos para te resignares, para te conformares, para ser mais do mesmo, para seres uma coitadinha, uma vítima, porque terias validade para o ser, mas escolheste realmente fazer diferente. E essa mensagem é mesmo muito poderosa, porque no mundo onde parece que quase que competimos para ver quem é que está pior. Pois. Ai, dá-me tanto a minha perna. Ui, havias de ver, era as minhas costas. Temos todos que ter um problema maior do que a outra pessoa. Isso é que é bom, não é? Trazermos vozes que, tipo, calma, vamos quebrar este ciclo. Tipo, não, vamos ser positivos. Vamos trazer coisas boas à nossa vida. Vamos, tipo, coisas boas. É mesmo muito bom. As pessoas querem conhecer mais de ti, do teu trabalho. Qual é a melhor forma de te encontrarem? Atualmente a rede em que eu tenho mais movimentação é o Instagram. Tens um livro também? Tem um e-book, eu não publiquei ainda. Okay. Vai ser publicado em breve. Ok. Onde eu partilho um pouco dessa minha história contra o cancro. E o livro é até curioso porque a cada final de capítulo tem exercícios práticos que eu proponho para as pessoas fazerem. O livro se chama Escolha Viver. Tá lá no link da minha bio do Instagram. O Instagram é a minha rede social mais forte atualmente. Mas também tô no TikTok, também tenho um canal no YouTube onde eu publico também alguns vídeos e também o meu podcast. Mas eu tô reestruturando um pouco as coisas agora para voltar com mais força. Muito bom. Atendes online, presencial? Online e presencial. Ok, então qualquer sítio que estejas a ver este episódio neste momento, já sabes, a partir daqui tens duas missões. Então, a primeira é seguires a página da doutora Raquel, mandares-me também mensagem e dizer que vieste aqui do Feel Fit Podcast, qual foi o momento que mais te tocou, qual foi a mensagem e o maior insight que também levaste deste episódio. E, em algum momento, eu tenho a certeza que alguma coisa que foi dita te fez lembrar alguém. E isto leva-nos à tua segunda missão, que é pegar no link e partilhares com essa pessoa. A palavra certa, dita no momento certo, pode verdadeiramente mudar uma vida. Este conteúdo é gratuito, está à disposição de qualquer pessoa e pode mesmo fazer a diferença. Então, vamos juntos ser agentes de mudança, porque também é essa a nossa missão e é por isso que nós trabalhamos todos os dias para te trazer cada vez mais e melhor conteúdo. Ajuda-nos também a ajudar-te e a trazer pessoas tão incríveis como estas que temos trazido, como a doutora Raquel que está aqui hoje e que tanto inspiram e que tanto transformam e que trazem uma mensagem tão positiva em tempos de guerras e, enfim, tudo aquilo pelo qual estamos a passar no mundo. Portanto, estamos juntos. Obrigada pela tua audiência. Vemo-nos na próxima semana. Até lá!